Gente, então não vou falar especificamente sobre o jogo ainda, né? Sobre a ideia de mapeamento da saúde mental, mas primeiro sobre o principal problema de saúde mental que acomete a toda a população do mundo, que se chama depressão. Para vocês entenderem a importância daquilo que a gente está tentando ajudar a identificar com o jogo. Então, eu sou chefe do departamento de psiquiatria do Hospital Morton Hospital, aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e sou o major oficial médico do Exército Americano. Quero começar com um exemplo, para que as pessoas entendam do que a gente está falando quando a gente diz que alguém está com depressão. Então, por exemplo, uma garota de 15 anos está apresentando piora do seu humor por várias semanas. Ela não tem comido bem, ela não tem vontade de levantar da cama de manhã ou de fazer nada. E ela tem estado mais irritada, tem pouca energia, a concentração dela está diminuída, né? E ela diz que coisas que ela gostava de fazer antes já não trazem mais prazer, como antigamente. Então, nesse momento, a gente identifica várias características daquilo que a gente chama de depressão, ou depressão maior, que, na verdade, é uma das doenças mais prevalentes no mundo todo. E ela se modificou ou se agravou com a pandemia, né? Então, a estimativa era que em torno de 10 a 12% das crianças e dos adolescentes sofressem de algum tipo de depressão. Com a pandemia, isso são dados desse Global Prevalence of Depression and Anxiety, que foi um estudo, uma meta-análise feita com mais de 80 mil crianças e adolescentes em idade escolar, e mostrou que essa prevalência assustadoramente dobrou no primeiro ano da pandemia. Gente, isso é algo tão significativo que é difícil até colocar em palavras, porque quando você vê uma doença crônica, historicamente conhecida, mapeada, entendida, diagnosticada e tratada ao longo de várias gerações, dobrar de prevalência com o aparecimento de uma pandemia, de um ano para o outro, isso é algo catastrófico, né? Então, a magnitude disso só pode ser compreendida quando a gente coloca pessoas com essas mesmas afinidades, como nós, pesquisadores, educadores, médicos, psicólogos, pais, estudantes, para que a gente possa pensar juntos de forma de como atenuar, né, o impacto disso na vida dos estudantes. Então, como eu disse, e a maior probabilidade de identificação seria dentro de casa ou na escola, né? E a chance desse jovem de ser tratado, né, já que 25% de prevalência acontece no mundo todo, então 1 em 4 praticamente vão ter sintomas disso, a chance dele ser tratado aumenta muito se nós pudermos identificar nos primeiros sinais, né? Isso é bastante difícil, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai se sentir confortável de dividir seus sentimentos, ou nem todo mundo gosta de falar de si mesmo, ou nem todo mundo vai ser tão perceptivo para descobrir a tempo ou nos quadros iniciais de depressão aquilo que está te angustiando. Então, realmente, a ideia de uma plataforma interativa como um jogo, onde você pode expressar aquilo, mesmo que de forma inconsciente, através das escolhas cognitivas, comportamentais e através do comportamento dentro da sua atitude no jogo, isso vai ajudar os pesquisadores a identificar e ajudar as pessoas que apresentam sintomas. Aproximadamente 25% das crianças terão algum tipo de problema psicológico ou comportamental em algum ano escolar, e isso é um dado que já vem mesmo antes da pandemia. E, como eu disse, a severidade do problema está diretamente relacionada ao nível de atenção que o estudante vai receber. Então, uma coisa é você identificar apenas, outra coisa é você identificar e dar encaminhamento para que a criança ou o jovem possa ser atendido. É importante salientar que, quando a gente fala de depressão, a gente imagina logo a pessoa triste, taciturno, sorumbático, sem vontade de fazer nada, com falta de interesse, não é? Mas nem sempre essa vai ser a principal manifestação clínica no adolescente ou na criança. A criança muitas vezes apresenta a tristeza como irritabilidade, né? Mais nervoso, ou chora mais fácil, ou se irrita mais fácil.
ou, mas muitas vezes também com a perda de interesse em atividades que gostava. Né? Gostava de ir para a casa dos amigos, já não gosta mais. Gostava de assistir TV, já não gosta mais. De ler, já lê menos. A piora no rendimento escolar, falta na escola, o isolamento e até sintomas físicos, como mais dor de cabeça, dor no estômago, mais frequentemente, como eu falei, a questão do comportamento irritado, até mesmo agressivo. Mudanças no apetite, no peso, no sono, na energia, sentimentos de culpa, ou dizer que se sente que é um estorvo ou um peso para os outros, e aí, às vezes, começam a se agravar com pensamentos de morte ou de suicídio. Então, clinicamente, falando clinicamente, né, o que o médico, o psicólogo, o assistente social, os educadores, o que eles procuram quando avaliam uma pessoa com suspeita de depressão? A gente geralmente avalia pegando aí uma janela das últimas 2 semanas, tá? Porque senão poderia ficar muito vago. Você às vezes tem problema de dormir, às vezes tem problema com perda de energia ou de interesse. Aí a sua mente te trai, porque aquilo foi importante para você ano passado, realmente ano passado. Então é importante que a gente pense assim, não, nas 2 últimas semanas, como é que essa pessoa tem se comportado ou se sentido na maior parte do tempo, na maior parte dos dias da semana? Tem humor deprimido ou mais irritado? Esse precisa ser sim, para que a pessoa tenha depressão. Caso sim, aí você faz outras perguntas e a pessoa precisa pontuar, digamos, ou apresentar uma variação de intensidade de 5 desses outros 8 variáveis clínicos ali, como problemas com sono, dormindo mais ou dificuldade para pegar no sono, acordando várias vezes à noite ou despertando muito cedo e sem conseguir dormir de novo, perda no interesse ou prazer de fazer as coisas. Como eu falei, isso é bastante marcante na depressão. Sentimento de culpa ou de desvalorização, falta de energia, a falta de concentração, problemas de apetite, a pessoa está mais lenta, fala mais lento, mais devagar, ou está mais agitada, ou seja, alteração na psicomotricidade. E pensamento sobre morte, que pode ser deliberadamente e diretamente, eu não quero estar vivo, eu quero me matar, ou pensamentos passivos de morte, como a gente diz, quando a pessoa diz, que bom seria se eu não existisse, que bom seria se eu fosse dormir e não acordasse mais, né? E por que essa última pergunta ela é tão importante? Porque a gente sabe que a consequência mais catastrófica da depressão seria o suicídio, né? Que é quando a pessoa realmente decide, planeja ou age de uma forma que ela realmente quer cessar de existir por causa do sofrimento. Então, a principal causa de suicídio é a depressão. Não quer dizer que as pessoas deprimidas vão se matar, mas ainda é a principal causa de suicídio, é a depressão. A boa notícia é que esse risco ele diminui com o tratamento. Então, por isso que as chances de uma pessoa sobreviver à depressão aumentam sobremaneira com a identificação e o tratamento. É a terceira causa de morte entre adolescentes. A partir de 14 anos, 14 a 19 anos, a terceira causa de morte é o suicídio. Primeiro é acidente, homicídio e suicídio. Mas na infância mesmo, de 5 a 14 anos, também é a terceira causa de morte. Apenas o segundo não é homicídio, é câncer. Né? Então, são acidentes, câncer e suicídio. Então, tanto crianças como adolescentes, infelizmente, morrem bastante ainda por suicídio, como a terceira causa mais prevalente. Prever o suicídio é algo extremamente difícil, né, gente? Porque é uma decisão muito pessoal no final da vida, mas há muitos fatores de risco e há muitos sinais de alerta. Mas, como a gente disse, isso nem sempre é fácil de identificar, porque as pessoas não necessariamente vão ter aquela capacidade cognitiva ou vão ser tão sofisticadas psicologicamente para se abrir e dizer aquilo, né? Ou verbalizar. Mãe, ou pai, ou professor, eu estou pensando em me matar.
ou eu não tenho mais vontade de fazer as coisas. Idealmente seria assim, porque é assim que são desenhados os tratamentos, né? E os programas para atendimento psicológico. É a pessoa com um diagnóstico e você faz a atenção. Mas como você vai fazer o diagnóstico se a pessoa não chegou para você e te disse aquilo? Então, daí veio realmente a necessidade da gente encontrar formas mais sofisticadas de identificar os sinais de depressão. O jogo vai ser muito importante nesse sentido, porque fatores de risco, como que a gente vê aqui, ou aqueles sinais e sintomas, podem não estar óbvios no contato com a pessoa, mas na interação do jogador na plataforma digital com o personagem, o seu avatar, isso pode ficar mais evidente. Né? Então, quando a gente falou ali, a pessoa não tem energia, não tem vontade de fazer as coisas. Se o personagem está andando pela cidade, tem a opção de se juntar com outros numa taverna ou ir dormir, né, no quarto, e a pessoa vai dizer, eu prefiro dormir, eu prefiro me isolar, não quero comer. Ou nas interações no jogo, a pessoa vai mostrar uma lentidão, problemas cognitivos. Então, tudo aquilo vai se somando nesse algoritmo, né, que é composto o jogo, e nos vai dar informações valiosas aos pesquisadores e aos psicólogos e educadores para que a gente elabore formas de atenção a essas pessoas mais susceptíveis. Então, prever o suicídio é difícil, mas alguns fatores de risco já estão bem discriminados na literatura. Pessoas que já tentaram, ou pessoas que já tiveram ideias de suicídio, pessoas que sofreram bullying ou foram vítimas de violência, proximidades com alguém que cometeram suicídio, isso é particularmente importante em idade escolar, que a gente chama de copycat suicide, que é o suicídio copiado, né? Então, jovens têm essa tendência de absorver comportamentos e ideias e ações que eles veem ao redor deles, seja positivo ou negativo. Pode ser alguém que ele se espelha muito, pode ser um colega da mesma sala ou da mesma instituição, pode ser alguém próximo da família. E então acontece essa entidade de haverem, por exemplo, suicídios em massa ou depressão em massa mais evidente no momento onde alguém daquele grupo sofreu o suicídio ou depressão. Então, outros estudantes podem ser acometidos também ao mesmo tempo, por causa dessa empatia, né, emocional. A proximidade com alguém que cometeu suicídio, sintomas psicóticos, pessoas que têm história de ter pensamentos fora da realidade. A falta de espiritualidade também é um agravante, não necessariamente religião A, B ou C, mas de uma forma geral a espiritualidade ela é um fator protetor contra o suicídio. A falta de suporte familiar também é um fator agravante. Uso de álcool ou drogas, recente hospitalização, a perda de algum tipo de relacionamento, terminou um namoro ou teve uma situação difícil, onde houve uma perda de relação profissional, ou o terapeuta se mudou, aquele professor que ele tinha mais empatia saiu, ou algum tipo de quebra de vínculo, né? E problemas crônicos de saúde que causam desabilidade e, consequentemente, estresse diário. Então, vamos ficar alerta para frases que podem ser típicas de alguém que pensa em suicídio. Eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, que são ideias catastróficas, eu não aguento mais viver, ou seja, pensamentos de escapismo, né, de sair daquilo que está me prendendo. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Ou seja, logo eu não deveria estar aqui. Né? Os outros vão ser mais felizes sem mim, ou seja, vai criando-se ali a narrativa de que eu quero escapar, eu quero cessar de existir. De novo, isso idealmente seria comunicar, né? Mas então a gente está criando o jogo para que a pessoa possa se comunicar através do jogo, muitas vezes nem de forma consciente. É muito importante a gente estar atento às emoções de pessoas que mostram sinais e sintomas de depressão, né? Porque, como eu falei, algumas pessoas falam um pouco sobre si. Então você se pergunta, essa pessoa que você está preocupada, ela parece deprimida, né? Ansiosa, sobrecarregada, né? O burnout da escola também pode fazer isso. Ela vem chorando mais que o normal, ela tem estado mais triste ou aborrecida todo o tempo. Então, a observação é importante, né? Então, escute, observe as emoções, esteja presente, não julgue,
tá? E referencie, tá? Referencie, porque o ato de empatia, de se colocar no lugar de alguém que está sofrendo, vai fazer com que você tome a decisão correta de não julgar, escutar, estar presente e de buscar ajuda. Tá? Então, a gente aqui, junto com o Alfa Lumen, está buscando justamente isso, fazer parte dessa corrente onde a gente possa não só identificar, mas ajudar a interferir e a quebrar o ciclo que poderia promover a evolução da depressão para quadros mais catastróficos. É um grande prazer que eu estou fazendo parte desse grupo espetacular de pessoas lideradas pela Nuricel, e é com grande prazer que eu apresento aqui nossos próximos palestrantes para dar continuidade. Muito obrigado. Dr. Leonardo Batista, diretamente dos Estados Unidos, muito obrigado aí pela sempre parceria e ampla participação conosco e nessa apresentação que realmente é importantíssimo por causa desse tema. Eu gostaria de convidar